Vamos ler juntos esse trecho de Apocalipse 19:9? Leiamos juntos? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vamos ler mais uma vez? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Na semana passada, a revista Isto É, com esta capa, na verdade com esta figura que está projetada na capa, ela disse, numa afirmação, de que o Brasil voltará a sorrir. Era uma reportagem a respeito do sentimento de desesperança do brasileiro em face de tanta corrupção, em face de tanta crise que nós enfrentamos hoje. Era uma descrição de que a imagem do brasileiro é uma imagem de felicidade, que o brasileiro sempre teve e sempre estava associada a ele, contrasta com a apatia, contrasta com o desencanto do momento atual em um país que se acha órfão de lideranças. É verdade. Nós vivemos num país que hoje enfrenta uma crise das mais graves. E é difícil você olhar para frente com esperança e pensar em dias melhores quando a situação é tão crítica. Diante disso, a Isto É faz um diagnóstico preciso, mas a resposta dela a esta crise é insuficiente. Ao final da reportagem, é dito assim: fazer o Brasil voltar a sorrir como sempre só depende de nós, de como iremos votar e cobrar aqueles a quem elegemos. Eu digo que essa é uma resposta incompleta, esta é uma resposta insuficiente, porque esta solução que está projetada aí na tela é uma solução dependente de seres humanos como nós, do nosso voto, da nossa disposição. E nós sabemos, os seres humanos não costumam decepcionar quando o assunto é falta de excelência moral. Os seres humanos não costumam decepcionar quando se trata de perversão, de perversidade, de maldade, de desonestidade. Então, como é que você vai colocar as nossas esperanças, como é que você pode colocar a sua esperança em soluções humanas? O Apocalipse foi um livro escrito para dar esperança a gente sem esperança. Há pessoas que estavam sendo perseguidas, há crentes que estavam sendo perseguidos em razão da sua fé. A Bíblia vai mostrar que ser cristão não alivia o sofrimento. Há muitos por aí dizendo que a partir do momento em que você vem para Jesus, você vai parar de sofrer. Na verdade, ser cristão, na maioria das vezes, agrava o sofrimento. É preciso fibra. É preciso de algo mais para ser cristão. A resposta que nós temos de dar a este mundo é a razão pela qual nós não desistimos. Diante das dificuldades que os cristãos enfrentam, como todas as pessoas, e as dificuldades inerentes à nossa condição de cristãos, como é que nós não desistimos? Como é que nós não desanimamos? E esta é uma resposta que nós precisamos dar a um mundo que está sem esperança, porque a mesma razão que mantém a nossa esperança, que mantém a nossa fé, é uma razão que pode levar outros também a recuperarem a esperança em um mundo melhor, a esperança de um futuro melhor. Nesta sessão de Apocalipse, o que nós vemos, primeiro, é o julgamento final de Babilônia. Babilônia, que é o símbolo de todo o pecado, Babilônia, que é o símbolo do sistema atual corrompido, deturpado. É dito que esta cidade que é o símbolo do pecado, ela era, mas já não é mais. Ou seja, ela deixou de existir. E mais, é dito que aqueles que participam da perversidade de Babilônia irão perecer com ela. Logo depois que Babilônia é destruída, o que nós vemos é o cântico de libertação que nós lemos ao longo da nossa liturgia. Então, os salvos, os eleitos de Deus, eles cantam. Há uma festa no céu, porque nada mais separa Jesus Cristo do seu povo.
A mensagem então dessa sessão é de que o Senhor há de julgar a Babilônia, o Senhor há de julgar este sistema corrompido pelos seus pecados. A glória desse mundo irá passar, mas o reino de Deus virá. Ele virá definitivamente e há de permanecer para sempre. Nisso é que reside a esperança, meus irmãos, daquele que crê, na nossa união com Cristo. Hoje, uma união que nós já temos, mas é uma união ainda incompleta, mas que o texto aponta virá mais uma vez, e nós nos uniremos com Ele definitivamente para sempre. Esta é uma união que é descrita nesse versículo sobre o qual meditamos hoje, uma união que é descrita como um casamento. No Antigo Testamento, os profetas descreviam Israel, o povo de Deus, como a noiva de Deus. A era do Messias era descrita como uma festa de casamento. Como você pode ver em Isaías 62, versos 4 e 5, quando o profeta diz: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a sua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Israel, então, é comparado à noiva de Deus. A união de Deus com o seu povo é um casamento. Jesus também se utilizou da metáfora. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus 22, nós vemos Jesus contando a parábola das bodas, de um rei que convidou pessoas para a cerimônia de casamento do seu filho. E então alguns vieram, outros recusaram o convite, e muitos foram recolhidos pela estrada, pelo caminho, para encher a casa de festa e de alegria. Mais uma vez, a união de Deus com o seu povo comparada a um casamento. Todo casamento, meus irmãos, é a celebração de uma esperança de alegria duradoura. Quando nós nos casamos, nós estamos celebrando uma esperança de que aquilo que nós estamos fazendo ali irá dar certo. Pode ser que no final das contas não dê. Nós vemos tantos casais se separando hoje em dia. Mas nós celebramos a esperança de que aquilo vai funcionar. Aquele momento, aquele casamento, aquela união, ela irá de fato funcionar. Por isso é que eu chamo a sua atenção nesta noite para as bodas do Cordeiro, porque as bodas do Cordeiro podem trazer a mim e a você esperança. Quando a esperança acaba, quando já não existe mais esperança, as bodas do Cordeiro podem trazer esperança para mim e para você. Por isso eu chamei a mensagem de hoje para a sua atenção de quando a esperança acaba. Quando a sua esperança acaba, o que é que você deve fazer? Quando a esperança acaba, o que é que você deve fazer? E a primeira coisa que você deve fazer é olhar para o noivo. Olhe para o noivo. Há 2 semanas nós celebramos lá na Betel, junto com a Cláudia e o Samuel, a união deles, o casamento deles. E houve um momento que para mim foi especialmente comovente. Eu sou meio manteiga derretida, eu confesso a vocês. Meus olhos transpiraram naquele momento, meus olhos suaram naquele momento, né? Quando eu vi a Cláudia entrando, e na procissão dela, Samuel já estava lá no púlpito esperando, e Cláudia começou a entrar pela nave da igreja Betel, e ela deu uma parada. E quando ela deu essa travadinha, essa pequena travadinha, foi uma travadinha assim quase imperceptível, abriu-se um sorriso lindo no rosto dela, de alegria. É como se Cláudia estivesse dizendo naquele momento: ele é meu, eu vou estar com ele, com esse que eu amo até o fim. Samuel vai me suprir, Samuel vai me proteger. Assim é com a maioria das noivas, apesar do nervosismo. E com os noivos também não é muito diferente. É por isso que quando a esperança acaba, meus irmãos, nós, como a Cláudia fez com Samuel, nós precisamos olhar para o noivo. Nós precisamos olhar para o noivo. O noivo, meus irmãos, é Jesus. O noivo é o Cordeiro de Deus. O noivo é a nossa rocha, é a nossa referência segura. Por isso João chama a atenção da igreja sofredora a olhar para o noivo. A igreja precisa saber que apesar das perseguições, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, a igreja está segura nas mãos do noivo.
Deixa eu contar para você uma história, para você com base nesta foto que você está vendo aí. Essa foto foi tirada no Peru. Quando eu, Marcela e meu pai, o Otávio ainda não tinha nascido, nós fomos fazer um sobrevoo sobre as linhas de Nazca. Aquelas que você só consegue ver do alto, no meio do deserto, que alguns dizem que são feitas para extraterrestres, né? Então nós subimos num pequeno teco-teco. E o que esse teco-teco faz? Ele fica dando voltas ao redor do deserto para você poder ver as linhas de Nazca. Mas eu vou confessar para você uma coisa, eu vi pouco das linhas de Nazca porque me deu um enjoo. Mas um enjoo daqueles horrorosos, né, causados pelo movimento. Qual foi o conselho do piloto? Fixe o seu olhar num ponto de referência. Fixe o olhar, o seu olho, num ponto de referência. Não fique tentando acompanhar tudo. Olhe alguma coisa por vez. Fixe o seu olhar e isso vai fazer o enjoo melhorar. Por que eu estou contando essa história? Porque a desesperança é assim, o desespero é assim. O desespero se instala no nosso coração quando nós não conseguimos ver um ponto de referência para a nossa vida. Quando nós não temos um ponto de referência, o desespero se instala no coração. Irmãos, nós somos criados para confiar, para depender de um Deus que é todo providência. Nós lemos lá no Gênesis, no relato da criação, o texto bíblico dizendo que o Senhor, depois de criar Adão e Eva, os abençoou. Deus iria abençoá-los eternamente. No entanto, nós seres humanos preferimos depositar a nossa fé na areia movediça do nosso próprio coração, dos ídolos do nosso próprio coração. E nós deixamos de confiar em Deus para confiar em nós mesmos, nos nossos recursos, na nossa inteligência, na nossa força de trabalho, quando a nossa dependência deveria estar no Senhor. E por isso nós nos afastamos dele. Mas Deus, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, Ele proveu uma solução. Ele nos traz de volta para si mesmo, como nos diz Oséias 11:4, atraiu-os, né? Ou seja, o povo rebelde, Deus atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Ou seja, Deus nos atrai para Ele mesmo. E quando Deus nos atrai para Ele mesmo, para que nós não fujamos mais, Ele nos une ao Seu Filho. E aí nós somos feitos com Jesus um. Como nos lembra lá Romanos 6, versos 5 a 7, de que se nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente nós o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós nos tornamos um com Cristo para que nós nunca mais fujamos de Deus. E unidos com Cristo, então, meus irmãos, estando definitivamente unidos a Jesus, nós sabemos que nós estamos num lugar seguro, numa rocha firme, numa rocha inabalável. Jesus mesmo disse que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus é o ponto de referência para quem nós temos de olhar. Por isso, o meu conselho baseado nesse texto, quando a esperança acaba, olhe para o noivo. Porque Cristo é um noivo fiel. Cristo não vai nos abandonar de maneira alguma. Jesus é o nosso bom pastor, Ele é como o bom marido que dá a direção certa. Jesus é o nosso provedor que faz que poucos pães e poucos peixes possam alimentar uma grande multidão. Jesus é o nosso defensor contra o inimigo, o valente que venceu para que eu e você fôssemos livres da opressão do pecado. Jesus é Ele que está no nosso barco, é Ele que faz o vento e o medo do nosso coração amainarem, porque Ele está no barco conosco. Porque Jesus venceu na cruz, meus irmãos, todo aquele que crê sabe que irá encontrar um porto seguro ao final desta vida. Olhe para o noivo.
Não existe razão para desesperança, meus irmãos, quando nós sabemos que aquele que nos sustém é poderoso, como Paulo nos lembra lá em 2 Timóteo, ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Não há razão para desespero quando você olha para o noivo. Por isso, quando a esperança acabar, olhe para ele, olhe para Jesus, olhe para o noivo, ele já venceu. Você que crê nele está unido com ele definitivamente, porque nada pode nos separar do seu amor. Mas a você que não crê, fica o convite da graça de Deus, de olhar para Jesus com fé e experimentar nele a esperança que somente nele nós podemos encontrar. É somente nele. Meus irmãos, olhem para o noivo. Mas manter a esperança também é compreender o que o tempo presente representa para nós como crentes. O que significa esse tempo que nós estamos aqui? Nós temos de olhar para o noivo, mas temos de saber que este é um tempo de preparação para o nosso encontro definitivo com Jesus. Este tempo em que eu e você vivemos, de dificuldade, de problemas, de tribulação, é um tempo de preparação. Por isso, o meu segundo ponto nessa noite, além de olhar para o noivo, prepare-se como a noiva. Prepare-se como a noiva. Minhas irmãs que já se casaram, eu pergunto, quanto custa uma noiva? Quanto custa tornar-se uma noiva? Tornar-se uma noiva é algo custoso. É algo que envolve tempo, é algo que envolve preocupações, é algo que envolve dinheiro. Eu fiz um cálculo na internet enquanto eu preparava essa mensagem. Talvez você diga que é mais, talvez você diga que é menos, mas o cálculo que eu encontrei dizia que custa mais ou menos cerca de R$4.500, vestido, carro e dia da noiva, R$4.500. Para um aluguel de vestido, o aluguel de um carro e um dia de noiva. Ser uma noiva é algo custoso, é uma preparação custosa. Mas não é só isso, não é só dinheiro. As noivas se preparam tornando-se talvez noivas fitness, elas vão para a academia e malham, porque elas querem perder peso, estarem bonitinhas, estarem com o corpo bonito ali dentro do vestido. Elas gastam tempo, elas gastam dinheiro com exames médicos se preparando. Elas fazem o seu enxoval. Todas essas coisas com vistas ao grande dia, para que elas estejam impecáveis. A ideia é que a noiva, ela seja a estrela da festa, ela esteja impecável no dia do casamento. Meus irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. É a noiva que é escolhida e amada por Ele. A igreja, então, como uma noiva, ela está em preparação enquanto ela está aguardando o grande dia. Este aqui, o tempo em que nós vivemos, o tempo em que você vive, é o tempo do noivado. Nós vamos ver isso mais adiante. É o tempo do noivado, do nosso noivado com Cristo. No texto que nós vimos hoje, de Apocalipse 19:9, a igreja é tanto a noiva quanto os convidados. Ela assume esses dois papéis nesse texto. Da mesma maneira como mais adiante, a Nova Jerusalém é tanto o lugar onde nós vamos quanto nós mesmos. Elas se misturam. Todos nós, eu, você, cada um de nós, todos nós, indiferentemente de quem somos, nós deveríamos estar prontos para esta união. Porque Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Deus nos criou para que nós estivéssemos num relacionamento de vida com Ele. O mundo, na verdade, deveria ser a igreja. Todas as pessoas deveriam fazer parte do povo de Deus. Mas o pecado, ele nos distorce de uma tal maneira, meus irmãos, que ao invés de nós sermos a esposa, a noiva de Cristo, nós nos tornamos uma prostituta. Nós colocamos a criação em lugar do Criador. Nós preferimos outras coisas em lugar do nosso Deus. Nós não conseguimos ser fiéis a Ele. É preciso, então, um processo de purificação, um processo de lavagem desta noiva, de restauração ao plano original. O texto vai falar, então, que felizes ou bem-aventurados os que são chamados para as ceias da boda do Cordeiro. Esse chamado de Deus é um chamado que acontece lá na eternidade. A gente falou sobre isso na semana passada, quando nós falamos de eleição. Deus nos chama na eternidade a esta cerimônia, a este casamento. É um chamado que se concretiza quando Jesus morre por nós, tornando possível a reconciliação com Deus.
É um chamado que se concretiza na nossa vida individual quando nós respondemos em fé ao convite da graça. Quando nós dizemos sim a Jesus Cristo, quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, esse chamado se consolida em nós. Mas esse é um chamado também que resulta, ele dá início a um processo diário de santificação, de aperfeiçoamento, de lavagem da nossa vida, que Deus opera em nós por meio da palavra, operando pelo Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus nós vamos sendo lavados, dia a dia. Nós vamos entendendo mais a respeito dos nossos pecados, nós vamos abandonando alguns pecados e nos parecendo mais com Jesus Cristo. De tal modo que ao fim, Jesus pode nos apresentar a si mesmo como uma noiva sem mancha, como uma noiva perfeita, como uma noiva sem pecado, como nos lembra este texto de Efésios 5, versos 25 a 27. Quando esse processo de preparação terminar, a noiva de Cristo, que é a igreja, eu e você, nós estaremos lavados, lindos, limpos, puros, vestido com o linho finíssimo dos atos de justiça dos santos, como nós lemos na liturgia. Por isso, meus irmãos, felizes aqueles que são chamados, porque eles desfrutarão para sempre do shalom de Deus, da paz de Deus, da suficiência de Deus, da provisão em todas as coisas do Senhor. Felizes os chamados porque eles participarão do reino. Felizes os chamados porque eles reinarão com Jesus sobre a terra. Irmãos, tenham certeza, no dia final, você que crê, você que persevera, você que se prepara, que se santifica, vai estar pronto. Eu digo isso para você saber que vale a pena caminhar pelo caminho estreito. Para você não escolher a porta larga, que leva à perdição, mas escolher a porta estreita, que leva à vida. Vale a pena andar por esse caminho. Eu pergunto a você, noiva, você que já foi noiva, que passou por todo aquele processo de preparação, que teve gasto, trabalho, gasto de tempo, energia, aborrecimento. Quando você entra pela nave da igreja, você se lembra destas coisas? Você não se lembra de mais nada, você só celebra a alegria daquele momento. E assim é conosco. Você acha que quando você for se encontrar com Cristo, você vai se lembrar dos sofrimentos dessa vida, do tempo de preparação? Vai nada! Você pode escolher, entretanto, não receber o convite do casamento. Você pode dizer, não, eu não quero participar desse casamento. Como aqueles da parábola de Mateus 22 fizeram. Você pode escolher, não quero participar destas bodas. Mas a minha pergunta é, por que você faria um negócio assim? Por que cargas d'água? Você não iria querer isso para a sua vida. Tamanha bem-aventurança, tamanha bênção. Por que você faria isso, se nesse casamento está a esperança que todos necessitamos para viver mesmo no meio de tempos tão atribulados? Olhe para o noivo, prepare-se como a noiva. E por fim, noiva de Cristo, espere e anseie pelo casamento. Se tem uma coisa que a Bíblia é rica, em muitas coisas ela é rica, mas especialmente rica são nas metáforas, nas ilustrações que elas usam. Quando, por exemplo, ela descreve o Senhor como o pastor. Aquela imagem que o Salmo 23 faz de Deus como pastor do seu povo, que o leva a descansar em águas tranquilas. Ou a própria metáfora da Babilônia, uma metáfora poderosa, como uma mulher vestida de púrpura nas suas prostituições. A Bíblia é rica em metáforas e a gente precisa entender o que essas imagens significam. Então, para entender o que João quer dizer por ceia das bodas do Cordeiro, é interessante nós estudarmos um pouquinho da visão, da cultura judaica do que é um casamento. O casamento judaico, ele acontece em 3 fases. Na primeira fase acontece um contrato. O noivo, ele vai até o pai da noiva e ele manifesta a sua intenção de se casar com ela. Ele chega para o pai da noiva e diz, eu gostaria de me casar com a sua filha. Se o pai da noiva consentir com o casamento, então eles tomam um cálice de vinho como um símbolo do compromisso.
eles são considerados então legalmente casados. Legalmente, para os olhos da lei judaica, este compromisso já vale como um casamento. Eles estão legalmente unidos, existe um compromisso. Não é um namoro como de hoje em dia, que vai pulando de um para outro, tá? Você assumiu o compromisso está firmado. É um contrato que você tem do noivo com o pai da noiva. O noivo, então, ele faz o pagamento do dote. Para a nossa mentalidade feminista da nossa época, entender esse negócio de dote, ou seja, o valor que o noivo paga para o pai da noiva, seja um negócio um pouco complicado. O que é? Ele está comprando uma mulher? Não, não se trata disso. Acontece que o filho homem poderia sustentar os seus pais na velhice. A mulher na sociedade judaica, ela não trabalhava fora para sustentar a casa. Então, este dote era uma forma de compensação ao pai da noiva por todo o investimento que ele fez na moça, cuidando dela até ali e garantindo também o futuro dos pais. O noivo então tinha, na época desse contrato, de pagar o dote. Essa é a primeira fase do casamento, o contrato. Segunda fase do casamento judaico é a preparação. A noiva se prepara, ela vai tomando todos os cuidados de preparação dela como uma futura mulher, e o noivo também parte. O noivo vai para a sua casa, o noivo parte para o seu lar, que às vezes é numa terra distante, e ali ele vai preparar o lar, ele vai preparar a casa onde eles vão morar depois de casados. Parecido com o que nós temos hoje, né? Um pouco diferente porque existe a separação, né? O noivo então vai preparar o lar. Segunda fase, preparação. Terceira fase é a cerimônia. O noivo vem buscar a noiva e às vezes ele vem de modo inesperado. Ele bate na porta, ele diz: eu quero minha mulher, eu quero a noiva. Ele vem buscar a noiva. Então acontece uma procissão da noiva até a câmara, até o quarto que o noivo preparou. Ela vai em procissão se encontrar com o noivo e então a união se consuma. No sentido sexual mesmo da coisa. Esta união se consuma. E então acontece um banquete, acontece uma festa que dura, dependendo das posses da família, até 7 dias. Assim é o casamento judaico, assim as pessoas estão casadas na cultura judaica. Preparação, aliás, contrato, preparação, cerimônia. Por que isso é importante no nosso texto? Porque a imagem do texto ela é perfeita para descrever o que é a nossa união com Cristo. Vamos pensar um pouquinho? Contrato. Lembram-se do cálice de vinho? Cristo tomou o cálice da salvação do Pai. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus no nosso lugar. Ele firmou um compromisso de salvação com o Pai, de que ele iria pagar o preço, o dote. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Ele ofereceu ao Pai a recompensa, a compensação da justiça de Deus. O compromisso foi firmado na cruz, o contrato foi firmado na cruz. Isto quer dizer então que legalmente nós que cremos, nós povo de Deus, pertencemos a Ele, nós já estamos unidos com Ele. Lembra do contrato de casamento judaico? Que existia já um compromisso? Nós estamos casados com Cristo. Nós já pertencemos a Ele. Segunda fase, o noivado. Nós já estamos em preparação, como nós já dissemos. O que nós não dissemos é que o noivo também voltou para a sua terra para preparar lugar para mim e para você. Ele foi preparar uma casa para nós. Jesus disse: eu vou preparar para vocês lugar. Não é isso que ele disse na Santa Ceia, irmãos? Vou preparar lugar para vocês e aí eu vou vir buscar você. Tal como o noivo faz com a noiva. Jesus foi preparar para nós a Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar com Ele para sempre. Então o que é que está faltando? A cerimônia. E é justamente o que o nosso texto de Apocalipse 19:9 descreve. É o dia da cerimônia, é o dia do casamento. É a volta inesperada de Jesus. Por isso Jesus conta a parábola das virgens insensatas, aquelas que ficaram sem óleo nas suas lamparinas. A vinda do Senhor será uma vinda inesperada, como às vezes era a vinda do noivo.
E então ele vai vir reclamar o seu povo, e nós vamos numa procissão até ele. Esta procissão é o arrebatamento da igreja, quando de repente nós não sentiremos mais a gravidade debaixo dos nossos pés. Quando a igreja do Senhor Jesus será elevada nos ares, nós não teremos mais a terra debaixo dos nossos pés, mas nós vamos nos encontrar em procissão com o nosso noivo nos ares. Nós estaremos livres do juízo sobre a terra. A nossa união com Ele será uma união definitiva. Nós definitivamente, tal como a noiva entrava numa união definitiva com o noivo, nós nos uniremos definitivamente com Cristo, não mais em parte, não mais de maneira velada como hoje. E se isso não bastasse, vai haver um banquete. Só que existe uma diferença. Eu disse, quando falei do casamento na cultura judaica, que o banquete durava até quantos dias? 7 dias. Mas o nosso banquete, o banquete do nosso casamento com Cristo, não vai durar 7 dias. Ele dura para sempre. É para sempre. Em vista de algo tão maravilhoso que nos aguarda, meus irmãos, como é que nós podemos perder a esperança? Como perder a esperança quando nós vemos um futuro tão glorioso que espera a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo? Os tempos da indignidade vão estar esquecidos. O sofrimento do tempo de preparação vai servir apenas para nós glorificarmos a Deus pela libertação que Ele proveu. O prazer, o deleite da união serão eternos. Por isso é que Paulo tem a ousadia de dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O tempo atual de preparação é leve e momentâneo. Mas pastor, eu estou sofrendo com esse problema, com esta luta há 30, 40 anos. Ainda assim é leve e momentâneo, porque nós estamos falando da eternidade. A conclusão do versículo então não poderia ser mais animadora. Depois de falar, olhe para o noivo, depois de mostrar que você tem que se preparar como uma noiva, depois de falar, aguarde o casamento, João diz, escreve porque estas palavras são verdadeiras. João está escrevendo alguma coisa que é digno de fé. Quem trouxe estas palavras a João foi um anjo, um mensageiro autorizado da parte de Deus. As palavras são dignas de crédito. É uma palavra de ânimo a quem sofre, uma palavra de ânimo a quem já perdeu as esperanças. Irmãos, a solução não vem do homem, a solução vem do alto. A solução para as suas lutas, a solução para as suas dores, a solução para aquilo que está fazendo você perder a esperança, não vem de homem algum, não vem de você mesmo, não vem de recursos da medicina, não vem de recursos financeiros, vem do alto. Vem do alto de Deus. No Apocalipse, este livro maravilhoso da palavra de Deus, há 2 cidades em conflito. 2 cidades. Uma delas é a Babilônia. A Babilônia das uniões depravadas. A Babilônia da fornicação, da maldade, da perversidade, da desonestidade. A Babilônia em que homens vendem a sua moral, vendem os seus valores por causa de dinheiro. Esta é a Babilônia. Do outro lado, a outra cidade é a Jerusalém Celeste. É a pureza de um casamento perfeito, do noivo perfeito. A palavra de Deus te chama nesta noite a escolher o seu lado. Você pode escolher Babilônia. Se você escolher Babilônia, você vai provar dos prazeres da Babilônia. Você vai provar da riqueza da Babilônia.
Você será reconhecido em Babilônia. Você vai receber os tapinhas nas costas dos cidadãos de Babilônia. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o fim de Babilônia é trágico. Ela era e já não é mais. Assim é todos aqueles que a seguem. Mas se você escolher a Jerusalém Celeste, você vai sofrer mais do que as pessoas comuns. Você vai sofrer mais do que as pessoas comuns. Você vai ser perseguido pela fé. Você vai ser ridicularizado. Você vai ser colocado de escanteio. Mas você vai saber que o noivo já está com você. Hoje. Porque ele prometeu que ele já está conosco até o fim dos tempos. E ele vai estar com você para sempre no dia do casamento. Escolha o seu lado. Escolha o seu lado. Babilônia ou Jerusalém? Eu me lembro, quando eu era criança, eu ia tomar injeção, e tinha uma farmacêutica, uma senhora japonesa, lá em Parque do Chaves, chamada Helena. E dona Helena, quando ela ia me dar a injeção, principalmente quando tinha que ser injeção no braço, ela falava: não olhe para a agulha, olhe para mim. E a gente faz isso com os nossos filhos, não é? Não olha não, vira o rosto. Não olhe para a agulha, olhe para mim. Eu quero dizer com isso que você pode se entregar ao desespero se você ficar de olho nas circunstâncias. Se você ficar olhando para a agulha, você vai se desesperar. Se você ficar olhando para os problemas, para as lutas, para as dificuldades dessa vida, se a tua mente ficar fixada nos problemas, você irá de fato se desesperar. A sua opção é olhar para Jesus. Jesus está dizendo: não olhe para a agulha, olhe para mim. Olhe para mim, diz Jesus. A promessa de Jesus é uma promessa verdadeira. A promessa de Jesus irá se cumprir. Tem esperança. Outra coisa importante que a gente tem que dizer: não seja uma noiva desleixada. Não seja uma noiva desleixada. Você precisa estar preparado, porque a vinda do Senhor é certa, porque a vinda do Senhor é repentina. Você precisa ser achado pronto. Você precisa buscar santificação dia a dia. Ai daquele que for achado relapso quando Jesus Cristo voltar. Ai daquele que estiver confortável no pecado e confessando o Senhor Jesus no domingo, e durante a semana vivendo uma vida ímpia. Eu não estou falando daquele pecado que você comete acidentalmente, porque todos nós somos falíveis, ainda que já tendo um encontro com o Senhor. Mas se você deixar a coisa correr solta, por causa da graça de Deus, achando que a graça de Deus vai cobrir a sua frouxidão, a sua negligência, você vai ter uma surpresa desagradável no último dia. Não seja uma noiva desleixada. Santifique-se. Santifique-se diante do Senhor. Por fim, seja o portador do convite. Seja você, meu irmão na fé, um portador do convite. Quantas pessoas que você convive no seu dia a dia que estão sem esperança? Eu tenho certeza, cada um de nós aqui conhece pessoas que estão sem esperança, para quem a esperança acabou. Seja você então o portador do convite da graça. Irmãos amados, oremos então, para que o Senhor aumente a nossa fé, a fim de que cada um de nós possa suportar com bom ânimo este tempo de adversidade enquanto o casamento não vem. Que Deus assim nos abençoe.